Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purifica meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, que é aqui escrito neste canal Servidores do Reino, esse canalzinho abençoado por Deus. Hoje nós vamos, o evangelho deste domingo está em Lucas 5, de 1 a 11. Dia 9 de 2 de 2025. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para a água mais profunda, lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes arrebentavam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que fosse ajudá-lo. Eles foram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homem. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, domingo, dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, na nossa era cristã, o domingo se tornou o dia do Senhor. Antes, não era, na antiga aliança, era o sábado. Agora ficou domingo. É o dia dos cristãos prestar culto ao Senhor e a Santa Missa. Gosto sempre de lembrar que a Santa Missa é a renovação de incruenta de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, Jesus está sendo sacrificado a cada Santa Missa, só que sem sentir mais as dores da cruz. Cada Santa Missa que a gente participa,
Missa não se assiste, se participa, porque é um sacrifício. A gente está oferecendo a Deus um grande sacrifício. É agradável ao Senhor. É o sacrifício cotidiano, como disse o profeta Daniel, até o fim dos tempos, até Jesus voltar. Nós, cristãos católicos, precisamos e devemos participar da Santa Missa, principalmente os domingos. É o dia certo. Todo dia é bom, mas se você não puder ir todo dia, e puder ir o domingo, não falte não. Só se não tiver jeito, estiver doente ou for muito longe, porque agrada muito ao Senhor. É o sacrifício cotidiano, a Santa Missa. Então, o cristão católico precisa e deve participar. Um domingo sem missa é uma semana sem Deus, lembre disso. E nós vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, que está em Lucas 5, de 1 a 11. Jesus e os pescadores. Seus discípulos estavam lá lançando as redes para pescar e não conseguiram pegar nada. Estava ruim para pegar peixe. Aí Jesus faz um milagre tão grande que as redes saíram cheias, mandou lançar as redes e as redes saíram cheias de peixe. A ponto de Pedro se lançar aos pés dele e dizer: Senhor, afaste-se de mim, que sou um pecador. Pedro reconheceu que Deus estava ali diante dele e ele não era merecedor de ficar perto de Jesus. E Jesus disse para Pedro: a partir de agora, de hoje, você se tornará um pescador de homem. Eles deixaram tudo, as redes e tudo, e seguiram Jesus. Jesus fala aqui no plural: deixaram tudo para seguir Jesus. Meus irmãos e irmãs, esse tudo não foi só a pesca, as redes, as barcas. Foi aquela vida velha que eles tinham. Teve que deixar para seguir Jesus. Um cristão não consegue seguir Jesus vivendo aquela vida velha que vivia antes, participando de coisas que não agradam a Deus, participando de festas mundanas que não agradam a Deus. O cristão católico tem que deixar tudo isso. O adultério, a hipocrisia, tem que deixar a linguagem suja, aquele linguajar mundano que não agrada a Deus, que contamina, a fofoca. Tem que deixar as mentiras, calúnias, tudo isso. Tem que tomar um banho, ficar limpo, ser um cristão sem hipocrisia, sem mentira, sem se defender do pecado, a verdade é essa. Deixar tudo de lado, tudo aquilo que não agrada a Deus. Para seguir Jesus, precisamos, nós também hoje, deixar as nossas redes, nossas barcas de lado e viver uma vida íntegra diante de Deus. Seguir Jesus. Precisamos participar da igreja nesse tempo que Deus concedeu a nós, a todos os filhos e filhas de Deus, que tem que ser católico, batizado, todos. Por isso que quando Jesus deixou a igreja, deixou a ordem, batizado, todo aquele que crê e for batizado, se salva. Fico muito triste quando eu vejo um
cristão, às vezes de idade adulta já, sem se batizar, amigado, não se casa mais na igreja. É poucos que vai à igreja, procura esse sacramento. Então, meus irmãos, esse deixar tudo, é isso. Precisamos viver os sacramentos que Deus deixou, são 7. Para nós não é 7 porque tem o sacramento da unção dos enfermos e do sacerdócio, que é dos padres. Nós temos 5 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, comunhão, a confissão. Justamente isso aí é para nós, para a nossa salvação, porque são canais que levam todos nós para Deus. E sem esses canais, que é o sacramento que nos leva para Deus, fica impossível a salvação. É por isso que a Igreja Católica, desde o seu primórdio, desde o seu começo, fala, garante que fora da Igreja não há salvação. Mas, Carlos, como é que pode dizer uma coisa dessa? Diz sim, os papas disseram isso, todos os papas disseram. Só esse Francisco que está aí, que nunca falou nada. Ele está aí misturando as igrejas. Todas as religiões, para ele, é boa. Mas não é. É mentira. A Igreja de Jesus Cristo é católica. É a Igreja de Jesus Cristo, que ele deu a vida por ela, morreu na cruz por ela. Então, é uma balela dizer que todas as religiões salvam, todas são boas. Não são. Tudo mentira. Enganação. Ah, mas você está chamando o Papa de mentiroso? Não estou dizendo que ele é mentiroso. Estou dizendo que ele não está certo. Está errado, não. Não está certo, não. Dizer que toda religião é salva, porque é mentira. Se alguém falou isso para ele, eu não sei quem falou. Sei que ele diz isso. E está trabalhando para isso, para misturar todas as religiões em uma só. Mas precisamos ficar atentos, alerta. A Igreja de Jesus é católica, apostólica, romana. Desde o começo da humanidade nunca teve mistura. Porque Jesus garantiu que fora dela não há salvação. A Igreja garante isso. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada podeis fazer. Não adianta a gente querer se salvar procurando um outro Jesus, outro Deus que morreu na cruz, porque nenhum morreu na cruz. Só Jesus morreu na cruz por nós, então não tem salvação por outro caminho, porque ele deu a vida por nós. E essa traição, dizer que tudo salva, que tudo está bom, que tudo é bom, tudo é de Deus, é mentira, isso não é verdade. A religião verdadeira que Jesus deixou, através de Pedro, o primeiro Papa, é a Igreja Católica. Lá por 1517 surgiu um tal de Martim Lutero, que era padre da igreja, fundou essa bagaceira toda aí, essa igreja luterana, e até o dia de hoje aí cada um tem a sua e virou uma bagunça, uma salada de fruta envenenada. Mas nós católicos precisamos estar forte, firme na Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é católica. E ele pede para nós largar tudo, deixar tudo, toda hipocrisia, toda mentira, todo pecado, viver uma vida consagrada a Deus, participando da comunhão e da confissão, sempre que pudesse confessar, sempre que tiver cometido um pecado, vá atrás de um padre, procure um sacerdote e confesse. Não interessa se o padre é pecador ou não. Deus é quem perdoa. Ele é só o instrumento. Meus irmãos, larga tudo, deixa tudo aquilo que não agrada a Deus e corre atrás de Jesus, através da igreja. A Igreja de Jesus
ela foi fundada no mundo, instituída no mundo para salvar a humanidade. E fora dela não há salvação. Vamos atrás, vamos buscar quanto há tempo, quanto dá. Vai vir perseguições? Claro que vai. Mas precisamos estar fortes na oração, hoje, na Eucaristia, se alimentar bem, para quando vier a tempestade, nós estarmos prontos para suportar o peso das cruzes que estão vindo, que estão a caminho. Não podemos vacilar mais. Agora é a hora, é o momento de cada batizado viver fielmente o seu batismo. Porque Jesus pede para a gente deixar tudo e siga-me. Deixa tudo, deixa a mentira, deixa o linguajar sujo. Usa a sua língua para falar de Deus, suas mãos para falar de fazer obras de Deus, que agrada a Deus. Usa seus pés para andar atrás de Deus, sua mente para pensar em Deus. Seu coração, abra o coração para que Deus entre e faça morada dentro dele. Porque o tempo está próximo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas agora podemos dizer que está próximo. Veja que Jesus lá 2000 anos atrás já dizia que nós estávamos no fim, nos últimos dias. As coisas de Deus demoram. Já tem 2025 anos que ele falou isso. Ele estava aqui na Terra. Ele veio habitar entre a humanidade, aqui no meio de toda a humanidade. Então, eu creio que agora seja o tempo, porque os sinais que ele deixou estão acontecendo. E nós, católicos, precisamos ficar alerta. Eu vejo que esses pessoal das igrejas estranhas aí, fundada por mão de homem, estão mais preocupados com isso do que nós. Às vezes a gente nem está aí para nada, nem liga para esses sinais. As coisas vão acontecendo e aí os católicos tudo despercebido, cego, surdo e mudo. Não pode ser assim. Precisamos estar alerta, precisamos largar tudo. Deixa de ser acomodado. Vai buscar um entendimento. A nossa Igreja Católica ela tem livros maravilhosos que você lê, o catecismo da Igreja, maravilha, para você saber o que está acontecendo e você ficar esperto para receber o Senhor um dia. A qualquer momento ele pode vir aí, ninguém sabe quando. Ele não deixou data, nem vai deixar. Nós temos que esperar na oração, alimentado pela palavra, pela Eucaristia, que ele virá um dia. E ele não quer pegar ninguém de surpresa. Ele quer nós do lado dele, vivendo de acordo com a vontade dele. Larga tudo e segue Jesus. Porque Jesus é ciumento, ele quer nós tudo para ele. Ele não quer nós divididos pela metade. Aquele cristão meia sola que vive um pouquinho e vive na hipocrisia, o resto é na hipocrisia, na mentira, na falsidade. Não. Deus quer nós 100% fiel a Ele. Cheio do Espírito Santo. E viver deste mundo grudado a Deus, para que nunca mais desgrude no outro, porque no outro, na eternidade, na dimensão espiritual, nós vamos contemplar Ele face a face, como vocês estão me vendo aqui nessa tela, como eu vejo os outros que estão ao meu redor,
uma grande família espiritual. Vai ser por aí. Vamos pescar alma para Deus. É o objetivo deste canal, Servidores do Reino. Por isso que eu sempre digo, dá um like, passa para frente, comenta esse vídeo para outras pessoas, manda para outras pessoas, se inscreve no canal, fortalecer mais, porque é de Deus. Ele foi criado para falar de Deus. Aqui não fala besteira. Às vezes, quando as pessoas recebem um vídeo lá de pornografia, de coisa ruim, espalha o vídeo para todo canto. Quando pega um vídeo desse, uma palestra, um evangelho, não manda para ninguém, parece que tem vergonha. Cuidado, que Jesus disse, ai daquele que se envergonhar de mim. Eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está no céu. Jesus diz isso. Não tenha vergonha de espalhar esse vídeo, de mandar. Porque quanto mais você espalhar esse vídeo por aí afora, mais Jesus fica famoso, fica conhecido e converte pessoas, leva as pessoas para Deus. E é o papel de todos nós católicos cristãos, evangelizar. Quando você que está aí do outro lado faz isso, está evangelizando. Tem o mesmo mérito que eu tenho. Não tenha dúvida disso. Porque o Senhor garante isso para nós. Que tenha um domingo de paz, cheio do Espírito Santo de Deus, que é o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.